Devido ao desgaste extremo, eu tive espasmo muscular nos ombros e no pescoço. E quando eu parei o carro ali, depois da minha chegada, o motor parou porque não dava para engatar marcha nenhuma e a dor era absurda. Talvez algumas pessoas hoje não tenham noção real do peso do nome de Ayrton Senna. Esse cara foi um dos últimos atletas que realmente inspirou os brasileiros e deixou o mundo inteiro encantado com o talento que ele tinha. O cara transcendeu as pistas de corrida e se transformou em uma inspiração e orgulho para o nosso país. Nascido em São Paulo em 21 de março de 1960, Ayrton Senna não só conquistou recordes e vitórias, mas também conseguiu cativar corações com sua paixão, determinação e generosidade. Ao longo de sua carreira, ele conquistou 3 campeonatos mundiais de Fórmula 1, 1988, 1990 e 1991, e alcançou o impressionante número de 41 vitórias em grandes prêmios. Mas o legado desse cara fica ainda mais impressionante quando a gente lembra do esforço dele para vencer em situações desafiadoras. Em Mônaco, por exemplo, ele venceu 6 vezes, mostrando que a vitória não era só sobre o talento, mas também sobre o esforço para se sair bem em um dos circuitos mais difíceis da Fórmula 1. Se a gente for parar para ficar lembrando aqui dos feitos incríveis de Ayrton Senna ao longo de sua carreira, a gente vai ficar aqui um bom tempo lembrando desses feitos. Mas a vitória dele aqui no Brasil em 1991 no circuito de Interlagos foi uma das vitórias mais memoráveis da história do esporte e com certeza só um cara com o talento do Ayrton Senna conseguiria escrever a história que ele escreveu naquele dia. Essa foi considerada a vitória mais espetacular da carreira dele e definitivamente é também uma das corridas mais espetaculares da história da Fórmula 1. Essa corrida aqui é uma grande demonstração não só de talento, mas de muita habilidade e estratégia que esse cara conseguiu demonstrar numa situação bem complicada. Naquele ano, o Ayrton Senna estava correndo pela McLaren e ele teve um problema sério no carro dele que faria qualquer piloto normal desistir e aceitar que a derrota era uma certeza. Mas aí, lutando contra o impossível para variar, o Ayrton Senna foi lá e conseguiu vencer essa corrida. E eu vou te contar a história da corrida mais espetacular da carreira do Ayrton Senna agora. A jornada de Ayrton Senna na Fórmula 1 começou ainda em 1984 e rapidinho ele já se estabeleceu como um dos pilotos mais impressionantes da história desse esporte. A habilidade para pilotar dele era surreal. Ele tinha um estilo mais agressivo que era friamente calculado. Essas características levaram ele a vitórias impressionantes. Se isso por si só já não fosse impressionante, o legado dele ainda vai além das estatísticas e conquistas. O cara conquistou uma conexão impressionante, principalmente com o brasileiro. Em um país onde o número de lutas geralmente é maior do que o de vitórias, Ayrton Senna personificou a perseverança e a capacidade de superar desafios. Ele acabou se tornando um símbolo de esperança e inspiração para uma geração inteira que precisava de um herói. E eu só tô falando isso tudo para vocês conseguirem entender quem era esse cara atrás do volante de um carro da Fórmula 1. As vitórias do Ayrton Senna se tornaram uma parada muito importante para os brasileiros, justamente porque ele conseguiu ser o herói que todo mundo precisava naquela época. E além do cockpit, o cara também dedicou seu tempo e dinheiro às causas sociais. Ele também teve uma fundação que foi criada em seu nome em 1994, que continuou seu trabalho mesmo depois da tragédia que infelizmente acabou tirando a vida do Ayrton Senna. Essa tragédia aconteceu no Grande Prêmio de San Marino, no mesmo ano. E depois disso, a Fundação Ayrton Senna conseguiu impactar a vida de milhares de crianças aí, tanto na área da educação quanto na área social, dando grandes oportunidades para muitas crianças desfavorecidas, o que é bem legal porque essa era uma das características do Ayrton Senna também, o que torna esse cara ainda mais legal. Em 1991, aconteceu uma das maiores realizações da vida dele aqui no Brasil, não só porque a vitória veio de um grande sacrifício que exigiu dele muito esforço físico e mental, mas também porque até aquele momento o Ayrton Senna ainda não tinha conseguido vencer aqui no Brasil. Ele já era bicampeão mundial, mas nunca tinha conseguido conquistar uma vitóriazinha sequer na sua própria casa. Até então, ele tinha conseguido ficar em segundo lugar em 1986, em terceiro lugar em 1990, em 11º lugar em 89 e teve também uma desclassificação em 1988 e abandonou as provas de 84, 85 e 87. Um ano antes de Interlagos, Ayrton Senna estava liderando a corrida até bater um retardatário, Satoru Nakajima da Tyrrell. Aí ele foi para os boxes e deu a vitória para o seu grande rival, o Alan Prost.
Naquele ano de 1991, o Ayrton Senna conseguiu ganhar a primeira corrida lá em Phoenix, nos Estados Unidos, em cima justamente do Alain Prost. Só que naquele ano, o Alain Prost, que era o maior rival do Ayrton Senna, não teve um ano muito bom e ele, na verdade, nem foi uma grande pedra no sapato do Ayrton Senna. A McLaren conseguiu uma nova grande rivalidade com a Williams de Nigel Mansell. Só que até então, nenhum dos carros da Williams tinha conseguido completar a primeira etapa. Só que depois de um tempo, a Williams se provou ser um grande desafio. Os caras ficaram trabalhando no novo motor V10 deles durante 2 anos e quando finalmente esse motor ficou pronto, foi realmente um grande desafio para a McLaren. O motor V10 deles acabou se mostrando mais eficiente do que o motor Honda V12 da McLaren. E o Senna já estava preocupado com a Ferrari, que também estava usando outro V12. Os japoneses mexeram no motor, mas isso daí acabou se tornando um grande erro, principalmente a partir de 1992. Mas o que realmente tirava o sono do Ayrton Senna naquela época era se a pessoa que está assistindo esse vídeo ia realmente se lembrar de se inscrever nesse canal, nesse botão bem aqui de baixo, para não perder os próximos vídeos. Isso sim era de tirar o sono do cara. Ainda nos treinos, Ayrton Senna ficou de olho na evolução da Williams, que prometeram trabalhar duro durante a temporada com seus pilotos. Mas o cara mostrou que era mais competente que os ingleses e garantiu a pole position. No domingo, na largada, o Senna estava bem confiante. Ele estudou cada movimento concentrado no manual, para garantir a primeira vitória em Interlagos, que era muito importante para ele. A relação do Senna em Interlagos sempre foi incrível. Foi lá que ele fez suas primeiras voltas ainda de kart, e quando mexeram no circuito, ele ajudou no projeto. Ele deu a ideia de encaixar uma curva em S perto da reta dos boxes, a famosa S do Senna. Da largada até a volta 65, tava tudo correndo muito bem sem nenhum grande problema. Lá pela volta 71, o Senna continuou mantendo a ponta, mas com o Mansell na cola dele, botando um ritmo e colocando pressão para poder pegar a posição dele. Quem acompanhava o Senna sabia que a vantagem dele estava nas retas. A McLaren tinha um bom desempenho nesse momento, e isso acabava sendo uma vantagem para o Ayrton. Essa pressão foi até a volta 25, quando o Mansell parou nos pits, tentando conquistar mais uma posição. Só que a equipe dele acabou fazendo um trabalho bem meia boca, e ele acabou perdendo 12 segundos a mais do que devia na troca de pneus. Só que aí o Ayrton começou a ter problemas na volta 52. Ele já tinha perdido uma marcha, depois a terceira e a quinta também. E lá pela volta 59, isso aí começou a atrapalhar o rendimento dele na corrida. E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas pro final. E aí foi quase o fim para mim. E eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. Lá pela volta 60, o Mansell rodou na pista e acabou quebrando o câmbio dele. E aí todo mundo pensou, né? Agora tá no papo. O cara que tá botando pressão no Ayrton Senna tá fora da corrida e tá tranquilo, o Ayrton Senna vai ganhar. Só que a luta de nenhum brasileiro é simples, mano. Quando chega a hora de ganhar alguma coisa, se o brasileiro não rala, não é brasileiro, né? A vitória não veio fácil, não. Ainda tinha o Patrese da Williams, que era parceiro do Mansell. Ele tava a 40 segundos mais ou menos de distância do Ayrton Senna, mas essa distância começou a diminuir até chegar a 31 segundos de distância na média. E essa diferença acabou caindo em cerca de 2 voltas só. Ou seja, o cara tava ganhando em rendimento, volta a volta. E lá pela volta 65, essa diferença já tinha caído para 20 segundos. O 67 anda tudo que pode, mas o Patrese andou um 21,6. O Ayrton Senna viu que o Patrese estava chegando e tentou mudar o estilo de pilotar. Para isso ele precisava entrar mais forte nas curvas e segurar ainda mais no braço, literalmente. Eu vi o Patrese chegando, eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante. No final, ainda começou a garoar e ele quase foi reto na primeira curva depois da reta dos boxes. Ele achou que não ia conseguir ganhar nas últimas 3 ou 2 voltas. Ele pensou que se desse, ia ser no grito. Só que a Williams, na verdade, não tinha planos de passar o Ayrton. Eles começaram a suspeitar de que o carro da McLaren estava com problemas e achavam que o Senna estava só controlando o ritmo como podia. Foi quando os problemas na caixa de marcha dele se agravaram, ele tentou jogar a quarta e nada de via marcha. O carro caía para ponto morto. A caixa de câmbio estava com sérios problemas. Aí de repente eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar ainda umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta as últimas 7 voltas. Se continuasse daquele jeito, ele ia perder o ritmo até perder a posição. E essa história não podia acabar assim. A essa altura, a teoria de que o carro da McLaren estava com problemas ficava cada vez mais forte,
porque a McLaren tentava transparecer uma calma bem suspeita. Eles não mostravam nenhum sinal de que o Senna estava com problema. Só que aí, lá pela volta 65, os caras sacaram que tinha alguma coisa errada e resolveram arriscar e acelerar para ganhar aquela posição. Mas aí que vem uma das situações que transformaram essa em uma das histórias mais incríveis da Fórmula 1 e também mostraram toda a genialidade e habilidade que o Ayrton Senna tinha. Ninguém sabe ao certo quando foi que o Ayrton Senna perdeu a primeira e a segunda marcha. Só que aí, quando a Williams resolveu botar pressão para conquistar aquela posição do Ayrton Senna, naquela altura o Ayrton estava somente com a sexta marcha disponível. Nas últimas voltas da corrida, o Ayrton Senna, das 6 marchas do carro, só tinha disponível a última. Ou seja, o cenário estava perfeito para Williams passar a McLaren e frustrar mais uma vez o Ayrton Senna de ganhar no país dele. Vocês têm noção da dificuldade que é, mano? Você precisa de marcha para poder controlar a velocidade do carro e também a potência. Para você conseguir controlar o carro sem ter essas marchas disponíveis, você tem que entender muito do ritmo do motor do carro para você conseguir manter o giro em alta para colocar o carro de repente num ponto morto e não perder ele na hora que voltar para a marcha pro lugar. Cara, o Ayrton Senna fez uma parada praticamente impossível. Para conseguir manter o carro nesse circuito que é cheio de curvas lentas e médias como Interlagos, a tática dele era entrar nelas na velocidade máxima possível, mesmo sabendo que na saída ele ia sofrer porque o carro não estava na marcha certa para retornar a potência. Então o jeito foi arriscar pro talento e pro esforço físico para tentar manter o ritmo nas curvas, mesmo sabendo que podia complicar ele na saída. Mas Patrese já passa perto. 9,6 a diferença de Senna para Patrese. Vai para cima Patrese. Vai ter que tirar talvez onde não tem Ayrton Senna para tentar a vitória no Grande Prêmio do Brasil. Pra vocês terem ideia, enquanto ele ainda tinha a terceira e a quinta marcha, ele tinha que fazer um esforço gigantesco no braço dele pra conseguir fazer essas marchas funcionarem. E foi aí que ele começou a sentir fortes dores nos ombros, nos braços e nas pernas. A corrida dos sonhos do Ayrton Senna tava indo pro ralo mais uma vez. Quando ele tentava colocar outras marchas, o carro acabava caindo em ponto morto. Só a sexta marcha tava funcionando. Então nas últimas 7 voltas dessa corrida, o cara só tinha disponível uma única marcha. E ele fez isso tudo na raça, literalmente no grito, como ele tinha dito. Mesmo com toda essa dificuldade, o Ayrton Senna conseguiu cravar 2 voltas na casa de 1,25 segundos em média. Ele conseguiu dar uma forçada na embreagem na saída das curvas só para fazer a rotação subir. O Patrese também teve problemas no câmbio do seu carro nas últimas 2 voltas. Mesmo assim, o cara conseguiu fazer boas voltas com média de 1,24 segundos, sendo que antes ele já estava voando a 1,21. Cara, e ainda rolou uma parada incrível no finalzinho. Quem conhecia o Ayrton Senna sabia que tinha um certo histórico de que quando chovia, o cara era o capiroto. Ao longo dessa corrida, tinha uma leve garoinha caindo o tempo todo. E lá pro finalzinho, mano, essa garoinha virou uma tempestade. A pista tava perfeita pro Ayrton Senna. Parecia um sinal divino de que mesmo com todo aquele esforço, a vitória não ia sair da mão dele. Era a última volta e aconteceu aquilo que teoricamente fazia o Ayrton Senna correr melhor do que ninguém. Pista molhada. Pouco mais de 4 quilômetros, mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada, seria um drama reservado no final desta prova. Tem quem desconfie, mas uma câmera mostra claramente que o Senna não largou o volante nas últimas voltas para mexer no câmbio. E quando ele diminui a velocidade para pegar a bandeira brasileira e comemorar a vitória como sempre fazia, as rotações despencam até o motor morrer. O próprio Ayrton Senna pensou que seria impossível levar a corrida até o final. Por isso, ganhar em Interlagos foi uma parada realmente incrível. Ayrton Senna do Brasil! Cara, fica arrepiado aqui de lembrar, mano, que doideira. No fim, o cara gritou, mano, e os gritos dele não eram só de emoção, mas também de dor. O cara tava com dor no corpo inteiro, nos braços, nos ombros, nas pernas. O cara teve espasmos musculares de tanto esforço que ele teve para manter o carro até o final e conseguir segurar a pole position até vencer aquela corrida. Vocês conseguem entender por que o Ayrton Senna era uma fonte de inspiração tão grande pra gente que era brasileiro? Ele representava o que o brasileiro era no dia a dia, cara, se esforçando todo santo dia atrás dos seus sonhos, da sua vitória, daquilo que era o objetivo que ele tinha em mente. E o cara era obstinado, ele não desistia. Isso inspirou muito os brasileiros que assistiam ele na época. Ayrton Senna finalmente conseguiu conquistar a vitória em casa.
um fiscal trouxe a bandeira do Brasil, uma cena que ficou registrada na história e foi repetida por Lewis Hamilton no GP de São Paulo em 2021. Ele segurou ela por alguns instantes, mas acabou devolvendo ela. Alguns fiscais tentaram empurrar o carro para ver se pegava no tranco, mas o Senna estava completamente acabado, quase apagando dentro do carro. Aquela corrida foi uma guerra para ele e ele acabou sendo retirado por uma equipe médica de dentro do carro. Mesmo assim, ele subiu ao pódio e teve dificuldades para levantar o troféu, mas ficou lá firme e forte. Vai ter que dar e foi devido ao desgaste extremo, eu tive espasmo muscular nos ombros e no pescoço. E quando eu parei o carro ali, depois da bandeira de chegada, o motor parou porque não dava para engatar marcha nenhuma e a dor era absurda. A dor que eu só experimentei na minha segunda corrida de Fórmula 1 em 84 com a Toleman, quando eu tive espasmo muscular no corpo inteiro. Hoje eu experimentei alguma coisa parecida. Não porque eu não estou bem fisicamente, eu estou muito bem preparado. É que o desgaste no final de semana inteiro com o estresse, a pressão foi enorme. E as condições da corrida de hoje, com os problemas que eu já descrevi, simplesmente eram a mais do que eu podia. E o resultado só podia ser esse mesmo, acabar a corrida sem nada sobrando. Cara, é por isso que o Ayrton Senna é esse cara impressionante, mano. Por isso que ele é esse cara que, sabe, mexeu tanto com a gente aqui no Brasil e demonstrou que a gente tinha sim muitos motivos pra se orgulhar desse cara. Essa aqui é só uma história de infinitas outras histórias que mostram quanto que esse cara era obstinado naquilo que fazia e era simplesmente apaixonado pela corrida e fazia aquilo como ninguém fazia. Uma verdadeira inspiração pro brasileiro. Ayrton Senna não apenas acelerou nas pistas, mas também nos nossos corações. Ele personificou a busca incessante pela excelência e a coragem diante do desafio. Todo esse espírito de vitória deixou uma marca eterna no automobilismo. E mais importante, na alma do Brasil. Ayrton Senna não é só um ícone do esporte, ele é uma inspiração que continua a dar direção para outras gerações, lembrando a gente de que mesmo nas curvas mais difíceis da vida, dá para acelerar em direção à vitória. E essa foi a corrida mais espetacular da carreira do Ayrton Senna, e tô pra te falar também que provavelmente é uma das corridas mais espetaculares também que já aconteceram na Fórmula 1. Esse cara era um exemplo pra gente de várias formas, cara, e ele inspirou a gente principalmente por causa dessa obstinação que ele tinha na vitória, cara. O Ayrton Senna era um cara obcecado pela vitória, ele queria sempre estudar e melhorar e mudar várias coisas até conseguir conquistar as vitórias. Ele era um cara que saía pistola da pista se por acaso algum erro que tivesse acontecido atrapalhasse a vitória dele, ou se ele ganhasse com uma margem que não era tão satisfatória para ele. Era um cara que tinha uma autocrítica muito grande e tudo isso se transformou em grandes recordes e grandes histórias que inspiraram a gente até hoje. Talvez para as gerações de agora seja difícil entender o quão emocionante que é falar desse cara. Por isso que eu falei que eu fico até arrepiado, cara. Ele realmente era impressionante assistir e ver com os próprios olhos o que estava acontecendo naquela época. O Ayrton Senna foi um cara realmente incrível. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui esteja resolvida. Me diz aí, cara, qual que foi o seu momento aí com o Ayrton Senna mais inacreditável pra você? Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!